Eu quero ler com vocês Isaías 40, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Vamos colocar lá Isaías 40. Consolai, eu quero que você preste bastante atenção, item por item, tá? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Sabe o que é milícia, gente? É guerra. Já é terminado o tempo dessa guerra. É terminado o tempo hoje de muitas guerras na sua vida. Que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a vosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, tu, ó rebanho do Senhor, anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Amados, vocês perceberam um momento dessa palavra? Que aqui o profeta Isaías, que eu sempre falo, né? Célula do André, que a gente fez uma brincadeira com a célula do André, eu falei, isso aí eu sempre falo na pregação, que o livro de Isaías é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento, porque ele, a partir do capítulo 40, ele começa a falar e a profetizar sobre o Messias e sobre aquilo que havia de vir. E aqui a gente vê uma referência muito clara, que João Batista foi essa pessoa, a voz do que clama no deserto, proclamai o caminho do Senhor. Eu quero agora parar um pouquinho de falar essa voz que clama. E eu não sei se você percebeu nessa passagem, que aqui traz uma profecia, de que em um determinado momento, algo muito diferente iria acontecer na terra. Essa voz que clama, ele fala de um arauto. Sabe o que é um arauto? Arauto era tipo de um oficial, um mensageiro do rei, uma pessoa de muita credibilidade, que ele era aquele que anunciava a chegada do rei em alguns lugares. Ele ia à frente. Ele anunciava também, como fala aqui, preparai o caminho do Senhor. É interessante que em algumas versões mais antigas, diz assim, voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor. E depois tem essas outras versões que faz uma vírgula, um ponto, um lugar, dá uma diferença, né? Que quer dizer assim, num lugar desértico, num lugar que é ermo, num lugar que não tem fácil acesso. Você viu o que fala? Que os montes seriam aplainados, que os vales seriam aterrados. Caminha comigo aqui na sua mente. Imagina uma terra que é cheia de vales, de montanhas, de trilhas, difícil
difíceis de caminhar, um lugar que estava, quando fala de deserto, fala de um lugar de muita necessidade, um lugar de muita luta. Sempre o deserto, na palavra de Deus, fala de luta. E aqui fala de uma voz para anunciar que está chegando um rei e que nós temos que preparar o caminho desse rei. Agora eu quero que venha comigo aqui, ó. Vem comigo. Aqui estava falando da chegada de Jesus, estava profetizando quando Jesus chegasse nessa terra. Era exatamente profetizando e declarando que haveria uma grande mudança. E ali fala desse arauto, dessa pessoa, que ela levanta a voz e clama. E quando ela clama, é acionado um exército. Isso acontecia naqueles tempos medievais. Os tempos medievais, quando um rei ia conquistar uma terra que era erma, ou ele ia chegar numa terra que era largada, sabe aquela terra de ninguém, ou ele ia conquistar uma terra, ia o arauto na frente, gritava: preparai o caminho do rei. E a isso vinha um exército atrás de pessoas para prepararem aquele caminho, para aplanar, para jogar terra, para deixar aquele caminho pronto para que o rei entrasse por aquele caminho. E à medida que o rei entrasse naquele caminho, ele estabelecia ali um novo reino. Estão me entendendo? Estão entendendo a referência do que Deus falou naquele momento? Quando traz essa profecia, e no momento que é levantado João Batista, no momento de muita dor de todo o povo, no momento onde o povo de Deus era oprimido, no momento onde os pecados eram perdoados através de sacrifícios, e realmente era uma terra que o povo de Deus, ele já estava meio confuso, mas eu não vou nem entrar nisso aqui. Mas acontece que naquele momento que Jesus é enviado para a terra, que foi preparado por Deus desde o início, há uma mudança de reino nessa terra, há uma mudança de ordem. Agora você me pergunta assim, mas o diabo não tem mais, pelo contrário, né, gente? A gente vê que o diabo ainda organiza muito. Mas o que isso quer dizer? Presta atenção. A voz é levantada. E hoje, muitas vezes, nós somos essa voz. Esse reino, ele está disponível nessa terra. Mas nós temos que levar esse reino nos lugares que ainda estão sob o domínio das trevas. Você conhece lugares sob o domínio das trevas, irmãos? Conhece? Eu acho que é o que mais tem. E é parte, hoje a voz somos nós. Hoje os arautos do rei sou eu e você. Hoje aqueles que chegam nos lugares aonde há um reino das trevas, para anunciar a chegada do reino de Deus, somos nós. Nós gritamos: é hora de preparar o caminho do Senhor. Quando você começa uma célula, você entra numa casa, você é um arauto do rei naquele lugar e naquela vizinhança que vai ser ganha para Jesus. Quando você chega num lugar, às vezes da sua própria família, mas você chega ali como um arauto do rei. Não é que você vai chegar naquela casa gritando: oh, preparai o caminho do Senhor. Isso é espiritual. É espiritual. É um posicionamento que você toma, de chegar naquele lugar e saber que você está trazendo ali a esperança, a transformação, o perdão de pecado, o cuidado de Deus. Arautos do rei.
Oh, aleluia! Quando nós começamos a declarar: preparai o caminho do Senhor. É a hora que nós começamos a orar. E são liberados legiões de anjos para fazer coisas que nós não podemos fazer. Quando nós começamos a orar, a jejuar, como a gente está falando aqui sobre a questão do encontro, você começa a clamar e o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo prepara os corações para receber a palavra. Agora, é lógico que quando chega um reino, algumas pessoas não querem fazer parte desse reino. Nós não temos o poder de obrigar as pessoas a fazerem parte do reino, temos? Às vezes a gente quer puxar uns pela orelha, né? Falar: vem para esse reino. Esse reino é bênção para a tua vida. Mas tem gente que ainda prefere o caos, ainda prefere o pecado, ainda prefere a falta de paz, ainda prefere ser um joguete na mão do diabo, ainda prefere ser um escravo. Nós não podemos obrigar a pessoa a querer ser livre. É uma decisão de cada um. O nosso papel é apresentar o reino e preparar o caminho do Senhor. E falar desse caminho. Porque às vezes algumas pessoas, quando ouvem a gente falar sobre isso, ficam desanimadas. Quem aqui tem alguém que você quer muito, que essa pessoa, você vê que essa pessoa, tudo que ela precisa é Jesus na vida dela, e você já fez tudo que você podia e a pessoa não quer Jesus? Tem alguém aqui? Pensei que era só eu. Eu também tenho. E às vezes quando você escuta isso que eu estou falando, você se sente desanimado, fala assim: não, a gente faz isso, mas não adianta. Não adianta para uns, mas adianta para outros. Você acha que todo mundo que João Batista pregou se converteu? Vamos mais, aqui ó. Você acha que todo mundo que Jesus pregou se converteu? Não. Um grande grupo matou ele. Agora Jesus desistiu? Não. Agora tiveram muitas pessoas que receberam e tiveram sua vida transformada, e a partir dessa vida transformada, transformaram a muitos. Teve você que foi beneficiado por essa transformação, porque Jesus não desistiu, porque Pedro e Paulo não desistiram, porque muitos outros que vieram depois não desistiram. No meu caso, porque o pastor Antenor, o pastor Marco Tomasi não desistiram, eu cheguei até aqui. O reino pode chegar na minha vida. E nós temos que olhar para isso. Eu quero que você olhe para João Batista e o momento que Jesus estava chegando na terra. E saiba que eu vou tentar explicar algo que é um pouquinho abstrato. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Todo o reino de Deus, tudo que se refere ao reino de Deus é algo eterno. As coisas que são eternas é como se elas, aquilo que aconteceu de Jesus chegando, ele continua acontecendo. O sacrifício de Jesus a cada pessoa que recebe Jesus, que vai até a cruz, é como se fosse hoje e agora. É algo que está selado na eternidade. Aquilo que acontecia com João Batista e que ele declarava está próximo o reino dos céus. Depois Jesus veio dizendo: é chegado o reino dos céus. Isso continua acontecendo através de nós hoje. E cada vez que você leva o reino de Deus, cada vez que você é um arauto do Rei Jesus,
Jesus chega como se fosse aquele momento que ele estava estabelecendo, aquele momento que ele entrou numa terra caótica. Acontece exatamente nos lares que você leva a palavra de Deus, para a pessoa que você leva a palavra de Deus, para aquele lugar que você vai e que todo mundo não chega naquele lugar, mas você chega com a graça de Deus e traz algo de Jesus, seja na sua empresa. Nós precisamos de arautos do rei no cenário político do nosso país. Nós precisamos de arauto do rei nas câmaras, nos palácios de governo, no Palácio do Planalto. Nós precisamos de arautos do rei, que levem o reino de Deus no meio da política do nosso país, na casa do Senado, nesses lugares, na Câmara do Senado. Nós precisamos de arautos do rei nas empresas, para que haja um reino de justiça nas empresas. Empresários, aquelas pessoas no meio da mídia, da propaganda, publicitários, que tragam o reino de Deus no meio da publicidade. Nós precisamos de arautos dos reis em lugares, nas escolas. Nós precisamos de arautos do rei dessas escolas, desesperadamente. Nós precisamos desses arautos do rei, que cheguem ali com o reino de Deus, que cheguem naquele lugar, para trazer a verdade e a libertação. Aquele que chegue preparando, através da oração, através da sua vida de testemunho, através do seu modo de falar. Como eu estou falando, queridos, a maneira que hoje nós levamos, não é gritando, hoje, aqui é chegado o reino de Deus, porque isso não diz muito, mas quando entra uma vida transformada, uma vida de testemunho, uma vida que ora por pessoas que estão enfermas, que quando tem a oportunidade, toda oportunidade, compartilha o que Jesus fez na sua vida. Dessa forma você vai levando esse reino, você vai permitindo que esse reino chegue. Agora, o rei, ele precisa do caminho preparado. E é por isso que muitas vezes, nos lugares que nós queremos colocar esse caminho, nós falhamos. Nós falhamos porque nós queremos ir na força do nosso braço, na nossa capacidade intelectual, nos argumentos teológicos. Irmão, ninguém ganha ninguém para Jesus com argumento teológico. Você ganha, primeiro, vencendo o valente que aprisiona aquela pessoa e aquele lugar. E isso é através de oração. É através de consagração. Você tem uma família que você quer ganhar para Jesus? Você é um professor, um diretor, um coordenador de escola e quer trazer o reino de Deus ali? Por isso, querido, todos nós somos chamados para sermos intercessores. Porque o arauto, antes de tudo, é um intercessor. É alguém que ora. Nós não começamos uma célula sem orar. Porque nós temos que preparar o caminho do Senhor naquele lugar. Por isso que a gente tem, antes de abrir uma célula, um mês de oração. No lugar da célula, orando com quem vai participar lá, com o anfitrião, com o Timóteo, que é o vice-líder. Orando junto. O que estamos orando junto? Para nós sermos amiguinhos? Não. Para amarrar os valentes que estão prendendo as pessoas, que eu estou orando por elas. Para que os olhos sejam abertos. Para que os ouvidos sejam abertos. Para que o diabo pare de enganar as pessoas. Esse é o papel do arauto. O arauto é um intercessor. É aquela pessoa que leva o reino. É um intercessor. E à medida que nós intercedemos, nós vamos preparando aquela terra para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando a terra preparada vem a palavra, é diferente. É diferente. Existe uma liberação no céu para que a palavra seja ouvida. Por que a gente tem oração aqui na igreja? Sempre 1 hora antes do culto. Tem intercessores orando pelo culto ali.
todo tempo, para preparar o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para preparar e trazer uma graça especial para cada ministro que subir nesse altar, sejam os músicos, os cantores, quem vai dar aviso, quem vai falar oferta, quem vai pregar, para que cada um chegue aqui com uma unção fresca do Senhor. Essa é a voz do arauto do Senhor. Ele prepara o caminho. Ele prepara o caminho. E Deus está levando você a falar: filho, se levanta e prepara. A primeira coisa que o arauto faz é isso, é preparar. A segunda coisa que você faz: seja uma voz com a sua vida. Que as pessoas olhem para você, a sua maneira de agir, as suas respostas, a sua paz, a sua brandura. Tem uns agora, eu falei de brandura, tá precisando ter brandura, né? Às vezes a gente precisa dar uma... Mas sim, o Espírito Santo vai moldando a gente. Vai moldando. Não fica triste não, estamos em obra, só queira crescer mais. Mas olhe, se você é uma pessoa que as pessoas olham, e eles podem até zoar você, seja na faculdade que você estuda, ou que você dá aula, seja no seu trabalho, seja onde for, até na sua casa, as pessoas podem até zombar de você, zombar, por exemplo, porque você, principalmente jovens e adolescentes, porque você preserva a sua virgindade, porque você não fica saindo, se relacionando com todo mundo, porque você se guarda. Você pode até zoar, mas saiba que a tua vida está pregando, e na hora que precisar eles vão correr. Sabe do que as pessoas estão cansadas? É de gente que prega muito, mas não vive nada. A gente precisa viver mais. A gente precisa ser testemunho como pai, como mãe, como filho. Chega aqui um adorador, maravilhoso, mas em casa fica batendo boca com o pai, com a mãe, desrespeita, não obedece. Primeiro a gente prega com a nossa vida. E sabe que as pessoas escutam muito alto a nossa vida. É uma das vozes mais altas que a gente tem de testemunho, é a nossa vida. A nossa vida inclui o nosso falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É muito difícil eu ter uma conversa inteira sem que em alguma coisa os valores cristãos e o meu amor por Jesus não apareça. Quando você está cheio de Jesus, é muito difícil você ter um tempo de conversar inteiro, onde alguma coisa desse reconhecimento de quem Deus é para você, do seu testemunho, não aparecer nos seus lábios. Toma cuidado. Hoje a Raquel, a hora que ela ministrava junto com o pessoal do louvor aqui, ela falava sobre queimar outros amores. Às vezes a nossa boca, ela denuncia o nosso Deus. Aquela pessoa que só fala de dinheiro, seja da falta dele ou do excesso dele, mesmo com a falta, quando essa falta é o assunto inteiro da tua boca, é porque ele é teu Deus. Porque tem gente que pensa que o Deus é o dinheiro só de quem é rico. Não, tem Deus sendo dinheiro de muita gente pobre. E aliás, colocar Deus como o dinheiro como seu Deus leva à pobreza. Às vezes o seu Deus é uma pessoa, às vezes o seu Deus é o seu trabalho, às vezes o seu Deus... Perceba o que flui da sua boca. Qual é o testemunho que sai naturalmente dos seus lábios? São as grandes coisas que o Senhor tem feito por você. E então
vem a outra parte de nós sermos a voz, de nós levarmos esse reino, que é quando nós estamos disponíveis. Vemos uma necessidade e nos colocamos naquele lugar para falar: o reino de Deus pode te libertar disso, posso orar por você? Uma pessoa que está com algum problema, uma situação difícil, e você chega ali trazendo uma esperança para aquela pessoa, que é o reino de Deus. Uma pessoa com enfermidade, você ora por ela, você está do lado dela, você oferece o seu ombro, você oferece o seu ouvido, você oferece a sua vida, e você fala: olha, Jesus pode entrar na sua vida e mudar a sua vida. Porque aqui o que diz o reino de Deus, gente? O reino de Deus, ele é tão lindo, porque o reino de Deus é justiça, misericórdia e paz. Olha que coisa linda. Se você vê no finalzinho que fala ali dos últimos versículos, no primeiro versículo fala sobre o pecado perdoado. Quando o reino de Deus chega, as suas culpas são tiradas. Alguém aqui já foi muito assolado por culpa, assim, de você não sentir paz, você sentir tristeza, mesmo que você já esteja liberto hoje disso, mas alguém passou por isso já? Olha que coisa, é horrível, não é, gente? Se tem uma coisa ruim na vida da gente, é a culpa, porque não te deixa dormir, não te traz paz, aquele peso. Tem pessoas que tiram a sua própria vida por conta de culpa, e o reino de Deus traz perdão. O reino de Deus liberta de toda a culpa. O reino de Deus diz que toda a iniquidade, todo o erro, tudo aquilo que você fez de besteira na sua vida, através de Jesus, é perdoado. Ele assumiu o seu lugar. Quando chega o reino de Deus, traz esperança, porque fala: nesse deserto que você está, também vai ter um novo caminho. Eu vou construir uma nova história. Se você deixar o meu reino entrar no teu coração, as coisas ao seu redor, através da sua mudança, vão começar a mudar. Nós não temos o poder de mudar o outro, tá? Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou me converter, e o meu marido safado, sem vergonha. Para quem tem, né, marido safado sem vergonha. Espero que você não tenha. Nem eu nunca tive, graças a Deus. Ele vai mudar, e o marido não muda. Pode acontecer, sabia? Porque se ele não quiser entrar no reino, ninguém vai mudar. Mas tem uma coisa: Deus vai mudar a sua história. Ele vai pagar pelos erros dele, mas você vai ser abençoado. Deus tem formas assim incrivelmente maravilhosas de nos proteger, de nos colocar no colo dele. Aqui fala que ele vai nos pegar como ovelhinhas e colocar no colo. Então, mesmo que tenha pessoas ao nosso redor querendo nos ferir, tem Jesus ali para guardar o nosso coração, a nossa vida, pegando a gente no colo e nos protegendo, nos guardando e nos protegendo, nos segurando quando nós não conseguimos andar, nos fortalecendo nos dias mais difíceis. Oh, amado, queria chamar o louvor para subir aqui. Hoje o Senhor está trazendo a beleza do reino dele. O que é que você leva para as pessoas quando você decide ser um arauto? Mas também para aqueles que até hoje não quiseram entrar nesse reino, o Senhor está falando para você: filho, vem, entra nesse reino, no meu reino de paz, justiça, entra nesse reino. Você que talvez venha à igreja, mas nunca tenha percebido que você entrou nesse reino de Deus, como eu estou falando agora. Você ainda se sente preso pelo diabo, você ainda sente o peso da culpa, você ainda não se sente uma ovelhinha no colo de Jesus. Talvez você até tenha falado: ai, Jesus, eu te quero, mas você não entrou nesse reino. E Deus está te chamando hoje: entra no meu reino com tudo.
Me coloca como primeiro na tua vida e o resto você vai ver botar ordem. Olha para mim, olha para o meu sacrifício. Eu quero orar hoje por pessoas que sentem que precisam entrar por esse caminho do reino. Ainda não estou orando por aqueles que são os arautos do rei. Eu quero orar por pessoas que sentem que estavam como um pouco com Jesus, mas ainda deixando que outras coisas ou pessoas fossem o seu rei. Queria que você feche os olhos, sonda seu coração. E você que hoje fala assim, não, eu quero Jesus. Talvez você seja até batizado já. Mas você andava oscilante. Ou você nem percebia que você ainda é escravo de culpas. Vem aqui, vem. Como se você estivesse caminhando. O arauto gritando. O exército de anjos preparando o caminho. O rei indo à sua frente. E você indo atrás do rei. Vem à frente. Corre aqui. Existem muitas pessoas pisando em dois caminhos hoje. E não é pouca gente não. E é tempo de você vir à frente e pedir ao Senhor misericórdia. Pedir que o Senhor realmente transforme a sua vida e falar, seja meu rei. Isso, pode vir, gente, porque tem muita gente. Tem jovens aqui que querem Jesus, mas não tem permitido deixar pornografia. Tem se envolvido com pessoas na escola. Quando chega na escola, o seu falar não é um falar do reino. E não precisa ter vergonha não, irmã. Estamos todos em construção. Deus me mostra muitos jovens precisando organizar a sua vida. Muitos. Amam Jesus, mas ainda não vivem no reino. Ele não tomou conta de tudo ainda. Hoje é dia de deixar queimar os amores. Os outros amores, isso, vem sem vergonha, gente, sem ter vergonha de nada. Somos todos iguais aqui. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Vamos cantar uma vez, enquanto outras pessoas vêm, porque é uma oportunidade hoje, que o Senhor está declarando uma mudança drástica. Uma mudança muito violenta na vida daqueles que estão se prostrando, daqueles que estão decidindo. Algo poderoso e sobrenatural irá acontecer. Tem pessoas aqui que têm por Deus o seu trabalho, tem por Deus o dinheiro. E como eu já falei, não estou falando de gente rico não. Ainda tem colocado o marido, a esposa, filhos no lugar de Deus. Vai orando você, vai fazendo uma entrega ao Senhor. Vai entregando enquanto a gente vai cantando. E se você quiser cantar isso como uma declaração também aqui: Senhor, estou agora, sou todo seu. Deus está me falando de pessoas que o Deus dela é ela mesma. Que sempre ela pensa, isso é injusto comigo, a pessoa não pode fazer isso comigo, e ultrapassa alguns limites, algumas medidas, por causa do seu orgulho, do seu ego. Então
Se renda ao Senhor hoje. E agora eu não vou chamar aqui à frente, não. Eu quero falar. Quantos querem ser o João Batista desse tempo? Os arautos desse tempo? A voz que clama e prepara o caminho do Senhor, os intercessores, aqueles que se posicionam para trazer o reino de Deus, aqueles que são a voz que anunciam. A voz que anuncia agora, a gente vai entrar. E nós vamos terminar esse culto. Aqueles que querem, dizendo isso: nós somos essa voz que anuncia o Rei de Israel. Faz esse voto com o Senhor agora. Faz esse voto com o Senhor agora, levantando a tua mão. Pai, nós fazemos um voto contigo, de sermos os seus arautos, ó Deus, os seus intercessores, que preparam o teu caminho, que testemunham com a sua vida e com o seu falar. Oh Pai, que levam o teu reino, Pai, aonde quer que estejamos, onde formos plantados, ó Deus, levaremos o teu reino. Nos lugares que o Senhor tem nos colocado, levaremos o teu reino, ó Deus, através do nosso orar, do nosso ser, do nosso falar, Pai. Levanta arautos nesse lugar e leva-nos, ó Deus, abençoados para os nossos lares, em paz. Que tenhamos uma semana, Senhor, que possamos perceber em nós a transformação de tudo que o Senhor faz e que tudo que o Senhor fez. Amém. Levanta-te, arauto do Senhor. O Senhor te faz voz para essa nação.